Comigo? Amém. Então vamos lá. Quero compartilhar algo aqui com vocês. Como eu estava falando do tema, né, desse ano, o tema desse ano é um legado que transforma. Está aí na tela e vocês estão acompanhando comigo. E os versículos que baseiam esse tema na nossa igreja, nesse ano, um deles está lá em Salmos 78:3, diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então, o tema desse ano fala de legado. E eu fiquei muito empolgado com esse tema, porque legado é uma coisa que mexe muito comigo desde que eu converti, na então Igreja da Paz, e hoje Paz Church. O legado da Paz Church é algo, uma das coisas que me fez permanecer nessa igreja até hoje. Comentava até com algumas pessoas semanas atrás, ou até mesmo no ano novo, que legado é uma coisa que me chama muito a atenção. Até então, isso também prova-se porque eu estou na mesma empresa, fazem 15 anos que eu estou na mesma empresa, e aquela empresa tem um legado, tem uma história bem bacana, e isso também me cativa. Então, legado, né, é uma coisa que me cativa. Só que o que acontece? Eu comecei a pensar, o que eu vou deixar para as pessoas que eu conheço, que estão próximas de mim, e depois que eu me tornei pai, o que eu vou deixar para os meus filhos, o que eu estou construindo para deixar para eles? E não estou falando só de bens materiais, né? Na verdade, eu não estou nem pensando em bens materiais, mas o que eu estou construindo em Cristo, o que eu estou passando de valores, princípios, para a geração que vem depois de mim. Né? Isso é uma das coisas que me chama muita atenção quando se fala de legado. Outra coisa que chama muita atenção, falando disso, não é difícil você chegar numa roda de amigos, numa conversa, e alguém soltar: o que será que vão falar de mim no meu funeral? Né? Ou até, vamos além, será que as pessoas vão até lá? Mesmo assim, a gente sabendo que é um assunto tão sério, né? Como eu tenho vivido, e o que eu tenho feito da minha vida até então, né? Muitas pessoas vivem como, né, se nada tivesse acontecendo. Comentando sobre isso com o nosso pastorzão, com o Jackson, ele falou assim: é legal, já que você vai falar sobre legado, falar sobre o que não é legado, dá um exemplo. E daí, olha só, segundo livro de Crônicas 21:20, diz assim, Jeroão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar saudades, foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Olha só então o que aconteceu com esse rei. Ele se foi e ninguém sentiu falta dele. E quando ele bateu com as 10, ele, nem enterrado junto com os demais reis, ele não foi enterrado. Esse cara não deixou um legado digno de ser valorizado e seguido. Mas olha só que interessante, né? O pai dele, o antecessor dele era o rei Josafá, né? E o rei Josafá, a gente já escutou, o pastor Jackson já pregou sobre isso aqui. O rei Josafá, em uma certa batalha, ele clamou a Deus, ele proclamou um jejum coletivo, ele não precisou nem lutar naquela batalha, Deus lutou por ele. Olha só a intimidade, o nível de intimidade do homem com Deus. Ele deixou um legado, e o sucessor dele não fez o mesmo, né? Então você vê como é triste, né, a gente se deparar com uma situação dessa. O pai foi top, agora o filho, né, não deixou nada. E eu repito, e mesmo conhecendo histórias assim, infelizmente muitas pessoas vivem como se nada estivesse acontecendo. Olha que forte essa frase da Eleanor Roosevelt, a primeira dama. Ela foi primeira dama dos Estados Unidos entre 1933 e 45, esposa do Theodore Roosevelt. E ela diz bem assim, a vida é como um salto de paraquedas, você precisa fazer certo da primeira vez. E é isso que nós estamos vivendo aqui agora. O que a gente está construindo aqui é exatamente o legado que a gente vai deixar.
E a gente tem a opção. Uma coisa é forte, querendo ou não, a gente vai deixar um legado. Pode ser que ele seja bom e pode ser que ele seja ruim. Isso é muito forte. Agora olha aqui, esse verso, e eu queria que vocês atentassem bem para esse verso, porque é por aqui que a gente vai navegar hoje. Gênesis 37, 26, diz assim: então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhes façamos mal, pois é nosso irmão, é nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Judá, um jovem que cresceu numa família cheia de problema entre os irmãos ali, digamos aquela disputa, e nessa situação que eu acabei de ler, ele começa a construir o legado que ele vai deixar, de uma forma meio conturbada talvez. Ele está falando ali, ele tem uma situação, e ele está falando, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Como diz, é uma coisa muito ruim para uma pior, que ele troca, não sei, um pouco pior, menos pior, enfim. Mas a verdade é que, mesmo com erros, com acertos, com altos e baixos, Judá construiu um legado. E é sobre isso que eu queria conversar, eu quero conversar com vocês nessa noite. O tema dessa mensagem é: atenção, legado em construção. E para compartilhar dessa mensagem, eu queria conversar com vocês 3 pontos. Irmão, esse negócio de 3 pontos é muito top. Minha esposa esses dias não, vou falar a verdade, foi hoje. Ela foi falar um negócio meio tenso, assim, alguma coisa meio... E ela falou assim: amor, primeiro lugar, primeiro ponto. E começou, eu falei, minha esposa, eu não falei, né, porque na hora não era apropriado, mas eu falei, até minha esposa já está começando a entrar nas DR comigo, igual o pastor Jackson, 3 pontos. Eu falei, tá muito estranho, né? Mas desce, irmão, esse daí vem da liderança, vai descendo. Mas, primeiro ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês, que Judá, passando nessa história, é cuidar com a inveja. Na construção do nosso legado, é preciso cuidar com a inveja. Olha o que está escrito em Tiago 3,16. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Diga, toda espécie de coisas ruins. E olha aqui o que aconteceu na vida de Judá. Gênesis 37, 4, diz assim: quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não poderia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E assim aconteceu cada vez que José contou um sonho. Veja que aqui fala os irmãos, não fala o nome de Judá, mas os irmãos, Judá está no meio. E a inveja, como a gente acabou de ler ali em Tiago, a inveja traz todo tipo de coisa ruim. E a primeira coisa que a gente vê aqui é o ódio. Eles odiaram o seu irmão. Diga, misericórdia. Irmãos, sangue do sangue, e havia ódio entre eles, ou seja, melhor dizendo, deles para com um deles, por causa de inveja. Isso é muito triste. Agora olha o que diz a palavra em 1 de João, capítulo 4, 20, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois não ama o seu irmão.
Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Diga ai. É uma baita de uma verdade. A gente precisa treinar isso aqui muito. Uma vez eu conversei com minha esposa, numa DR, e ainda bem, nessa vez não tinha os 3 pontos ainda. Aí a gente estava conversando, e era uma situação de perdão que ela precisava me perdoar. Olha só. Brincadeiras à parte, era uma situação onde ela precisava exercitar o perdão. Sempre eu peço perdão primeiro. Sempre eu pedia perdão primeiro. Aí eu falei assim, amor, chega aqui, vamos conversar aqui. Discipulado. Nosso primeiro discipulador é nosso cônjuge. Vamos lá. Amor, vou te falar uma coisa de coração mesmo. Que de verdade, e não leva a mal. É porque eu te amo. Você precisa me perdoar mais. E me pedir perdão também mais. Porque, pensa comigo, a gente está mergulhado nisso que a gente está vivendo na igreja, no reino de Deus. E mais cedo ou mais tarde, algum irmão, alguém na igreja vai errar, assim como eu erro com você. Agora, versículo do Alan, se você não perdoa o seu marido, se você não, a quem você vê todo dia, a quem você está todo dia, imagine quando o irmão que você não conhece, que você nem convive, falhar com você. Como que vai ser? Será que vai estar treinado isso aí? Meu Deus, irmãos, isso foi rema, assim, foi, Deus falando na minha casa. Glória a Deus, hoje a gente, nossa, é lindo o que Deus fez na vida dessa esposa. Mas é muito verdade, irmãos. Isso a gente precisa praticar, a gente precisa treinar. Mas não para por aqui. Tiago disse todo tipo, todo tipo de coisa ruim. E a inveja nos leva também a conspirar. Então olha lá o que diz em Gênesis 37:18. De longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Olha que forte. Então, a pessoa sentiu inveja, ela teve ódio e agora ela está conspirando para matar uma outra pessoa. Meu Deus. Infelizmente, quando essa coisa tão terrível que a inveja entra na nossa vida, a gente se torna um homicida de sonhos. Aqui, nesse caso, José tinha contado sonhos, e eles ficaram doidos por causa disso. Eles conspiraram matar o cara por causa dos sonhos deles. Será que a gente às vezes não se torna essa pessoa, matando sonhos? Eu creio que não aqui, mas que nos sirva como vacina. Talvez algum dia, alguém possa vir nos contar um sonho, e que a gente nunca seja aquela pessoa. Eu oro para que eu não seja essa pessoa, que vai matar um sonho. Não, esse daí não vai dar certo não, rapaz, esse daí é difícil, hein? Rapaz, de verdade, correr esse tanto aí que você corre, que você quer correr, não dá, velho, para, desiste, não dá não. Eu não quero ser essa pessoa. Mas infelizmente, se a gente não cuidar com a inveja, ela pode nos levar a ser nos tornar esse tipo de pessoa. Mais longe ainda, a forma que eles estavam pensando de José, talvez a gente vamos levar para um ambiente extra igreja, talvez no nosso trabalho, talvez na nossa casa, a gente olha para aquele, vamos dizer na empresa, a gente está olhando para aquele colaborador, para aquele colega de trabalho que ele é mais próximo do nosso gestor, do nosso gerente. Como será eu tenho pensado dele? O que será que eu tenho
falado? Será que eu dei ouvidos ou eu participei daquela rodinha que fala, não, fulano ali, puxa saco, está tentando conseguir algo, só subiu, só foi promovido porque está puxando saco? Como será eu tenho olhado para esse tipo de coisa? Porque isso tudo volta lá para o nosso primeiro ponto, cuidar com a inveja, que foi o que aconteceu aqui na vida dos irmãos de José, de Judá, que é quem nós estamos falando. Cuidar muito com isso também dentro da nossa própria igreja. Converter um irmão novo, pensa, aí o irmãozinho novo começa a vir para a igreja e nós estamos aqui. Daqui um pouco, o irmão novo fica bem próximo ali do pastor Jackson, começa a fazer coisas juntos e tudo mais, e aí como nós, que estamos aqui já, vamos olhar para essa situação? Não é verdade? Nós precisamos cuidar com a inveja. Está estreitando, porque diz lá todo tipo de coisa ruim. Diz o pessoal, já pensa, misericórdia, o Alan veio pregar coisa ruim hoje aqui. Mas a inveja nos leva também a semear discórdia. E olha o que a Bíblia diz, Gênesis 37, 26. Então Judá disse a seus irmãos, o que vamos ganhar matando nosso irmão e depois escondendo a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, não estou dizendo que seria melhor eles terem matado, mas também não estou dizendo que a saída de Judá foi a melhor saída. Se ele fez isso aqui, e os irmãos concordaram, no mínimo, um tanto de influência sobre os irmãos ele tinha. E por que ele não usou essa influência para o bem? Para fazer, para de coisa, vamos parar de pegar no pé dele, ele é nosso irmão. Talvez o cara está com um sonho meio doido aí, mas ele é nosso irmão, e se o sonho for verdade? Não é mesmo? E se Deus estiver falando com ele, através desses sonhos, por que ele não usou a influência dele para fazer o bem, sendo que ele podia ter feito? E aí acaba sendo o articulador do mal. Só cuidar, para que nesse ponto também, a gente não pense e tente espiritualizar, como vacina, de novo digo, tentar espiritualizar, olha irmão, né? Uma forma de espiritual, de talvez disseminar aí a discórdia, ou semear a discórdia aqui. Olha, estou sabendo de uma situação aqui, irmão, eu vou contar para você, para a gente orar junto sobre isso, tá? Mas não fala para ninguém, né? E não pensa mal também do irmão, mas o irmão fulano de tal, e começa, misericórdia. Não vamos tentar espiritualizar as coisas. Se você perceber uma situação realmente, então ora mesmo você pelo seu irmão, que talvez esteja realmente com uma dificuldade, mas não dissemina, não espalha. Uma coisa eu sempre aprendi aqui desde que eu converti, não leva para o lado não resolve. Ora para Deus. Se você tem alguma coisa com alguém, realmente ora para Deus, para resolver, para buscar, para ajudar a pessoa. E se você precisar levar para alguém, leva para cima, para a sua liderança, procura seus líderes, e com certeza você vai ter uma orientação correta sobre o que fazer com essa informação que você está em posse ali. Amém? Glória a Deus. Olha só que forte, Provérbios 6, 16 ao 19 diz assim, 6 coisas o Senhor Deus odeia. Isso aqui pode odiar, siga o exemplo de Deus. E 1/7 sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal,
testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Por outro lado, olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom e é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Dessa forma, talvez estejamos aí quase 100% blindado sobre esse primeiro ponto, que é, qual o primeiro ponto? Cuidar com a inveja. Segundo ponto, de como a gente caminhar e construir um legado. Não agir sob fortes emoções. Olha só o que está escrito aqui em Gênesis 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Eu imagino aqui que Judá ficou com consciência muito pesada com toda essa situação que aconteceu. Até porque, como eu falei, ele tinha certa influência sobre os irmãos, podia fazer o bem, mas não fez. E provavelmente uma hora bateu essa consciência, falou, dei na trave. E aí ele se afastou. Então olha só, né, voltando ali só um pouquinho, né, como é triste essa coisa da inveja. Ela faz a gente fazer coisas que depois de um tempo a gente é levado até nos afastar do centro da vontade de Deus, que eu acredito que era onde que Deus queria que Judá estivesse, que era junto com seus irmãos e com seus pais. E daí, a gente vê que Judá aqui, sob forte pressão emocional, agindo sobre fortes emoções, ele se afasta, ele sai de lá. E isso é muito forte, porque depois disso, como diz, daqui para frente é só para trás, porque o negócio fica feio. Olha só, isso aqui é comprovado cientificamente. Pesquisando na psiquiatria, tem algum psiquiatra aqui na área? Não, então eu vou ficar mais à vontade de falar. Olha só que eu encontrei aqui num site de uma doutora, vai estar a referência ali. Ela diz bem assim, ó: os estados emocionais negativos aumentam a produção de adrenalina, levando o organismo a agir de forma mais acelerada e defensiva. É possível, então, ter ações impulsivas que provocam danos ao próprio indivíduo e em pessoas próximas. Olha só que forte isso. O cara agir sob forte pressão, sob pressão emocional, ele vai estar com um emocional negativo. O termo técnico para isso é o emocional negativo. O contrário também é verdadeiro, tá? Mas não vem ao caso aqui agora. O emocional positivo, você vai fazer coisas mais assertivas. E aí, olha só o que acontece. Ele vai ter uma consequência de erros agora, por conta disso, por agir sob fortes emoções. Então, agir sob fortes emoções não faz o quê? Primeira coisa, nos afasta do centro da vontade de Deus. Foi o que eu acabei de falar, ele saiu da casa dos seus pais. Agora, segunda coisa, nos faz esquecer da lei do Senhor, ou seja, da sua palavra. E olha o que aconteceu com Judá. Gênesis 38, 2 diz assim: ali Judá viu uma filha de um cananeu, chamado Suá. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. Olha só que triste. Foi estabelecido que desde o patriarca Abraão,
eles se casariam entre a família, para preservar a descendência, para vir preservando. E ele não podia se casar fora dali, e ele tomou como mulher uma cananeia. Então começa aqui, ele deveria estar, e não só isso, né? Depois ele continuou fora do que dizia a palavra de Deus para ele. Ele deu o seu filho, pegou o filho e casou também com a mulher cananeia. Aquele filho foi morto por Deus, essa é a verdade direta, porque ele não agradava a Deus, não seguia a Deus, não agradava a Deus. Pela lei da época, Judá precisava casar seu próximo filho, aquele mais perto do filho que era casado com tal mulher, e ele deu esse outro filho em casamento. O outro filho fez coisas também que não agradaram a Deus, e também foi morto. E assim sucessivamente, a palavra de Deus não se cumpria mais na vida de Judá. Então primeiro ele se afastou do seu pai, depois ele deixou de cumprir a palavra de Deus, porque ele agiu sobre fortes emoções. Mais triste ainda, Gênesis 38, 18, diz assim, ele respondeu, que garantia posso deixar com você? E ela disse, o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. E ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida. E exatamente aqui, Judá está negociando com uma então prostituta o preço do tal programa. Foi exatamente o que aconteceu. Ele cedeu aos desejos, porque estava agindo sob fortes emoções. Judá, nessa hora, Judá acaba de ser enganado pela sua então nora prometida. Ele deveria ter dado o seu filho mais novo, sei lá, para ela. Mas ele deu um tanto de desculpa lá e não deu ele em casamento para ela. Por quê? Ele tinha medo também que, assim como os outros dois, ele fosse morto. E ele estava agindo fora da lei, mas ela queria sim ter um descendente dele. E ela foi lá, se fantasiou, se vestiu como uma prostituta e esperou ele passar por um caminho, enquanto ele estava indo para uma certa cidade onde ele tinha ovelhas, e alguém avisou para ela, ó, Judá está indo, eu esqueci o nome da cidade, para tal lugar tosquear suas ovelhas, e ela ficou lá esperando ele, e armou tudo isso daqui, para poder ter relações com Judá e seguir a descendência. Isso é muito forte, porque agir sobre fortes emoções nos faz ceder aos nossos desejos. Desejos esses que nos fazem fazer coisas que talvez em sã consciência, com as nossas emoções no lugar, jamais a gente faria. Olha só, ele pegou o selo, ele pegou ali o bordão dele, coisas que valiam muito mais do que ele tinha prometido. Por que ele está entregando isso aqui? Porque ele falou que ia dar um cabrito para ela, que era mais ou menos o preço que eles negociavam naquela época. E ele falou, a mulher falou, mas você não tem nenhum cabrito aqui. Ela falou, eu quero uma garantia. E a garantia qual era? Aí ele pegou e deu esses objetos tão particulares, né? O selo que está falando, na verdade, era um tubinho, como se fosse um tubinho de bronze, né? Que ele rolava em cima do selo. O selo era um pinguinho de tinta, como se fosse uma tinta pastosa, que ia em cima das cartas naquela época. Então, quando ele rolava aquele rolinho de bronze, ficava a marca dele ali. Olha que coisa tão pessoal, isso era um rolinho, em sua maioria era feito de bronze. E ele andava com aquilo pendurado num cordão de ouro no pescoço. Olha só, então só aí provavelmente já valia mais que o cabrito, né? E aí fora os outros objetos que também poderiam ter um valor sentimental. E ele entregou tudo isso, porque agiu sobre fortes emoções, porque agiu sob pressão. Aqui, ó, não estava com a emoção em ordem, aconteceu alguma coisa. O que fica de mensagem para nós? Aconteceu alguma coisa, você está meio zureta, você está brabo, você está emocionado. Calma, não toma nenhuma decisão não sai fazendo coisa que você acha que deve fazer,
porque provavelmente você vai tomar a decisão errada. E foi assim na vida de Judá, né? E aqui a gente pode atentar para uma outra coisa mais forte ainda. Eu quero falar até com os solteiros que estão aqui nessa noite. Toma cuidado, porque a gente pode ver aqui, ó, que os impulsos sexuais não são bons conselheiros. Se agir por impulso sexual, vai dar ruim. Preste atenção, às vezes seus pais estão te falando, às vezes seus líderes estão te falando, cuidado com esse relacionamento, cuidado com, né, não dá lado para a aparência do mal, tem motivo, sabedoria, escuta essas pessoas que estão te passando essa mensagem. Então, segundo ponto, primeiro ponto, cuidar com a inveja. Segundo ponto, glória a Deus. Terceiro ponto, reconhecer e se consertar. Reconheça suas falhas e se conserte delas. Olha aqui o que acontece, Gênesis 38, 24 e 26. Passado quase 3 meses, foram dizer a Judá, sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu, tragam-me para fora para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro, eu estou grávida do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais, veja se ele conhece de quem é este selo, este cordão e esse cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar, meu filho, e nunca mais teve relações com ela. Então olha a atitude de Judá. Ele se deparou aqui, está certo que não tinha muita saída para ele, mas a lei da época dizia, né, que a mulher, ela se prostituindo dessa forma, sendo prometida, né, como ela era aos filhos de Judá, ela deveria ser queimada. E aqui, ela foi livre dessa sentença, porque Judá reconheceu aonde ele tinha errado. Aonde que eu quero chegar com isso aqui? É falha nossa, é bobeira de nossa parte, achar porque algo deu errado na nossa vida, a gente achar que toda a construção do legado foi por água abaixo. A gente tem que entender, segundo aqui, vocês viram para trás o tanto de coisa que Judá fez, mas ele, por um instante aqui, teve um lapso de sanidade, e ele voltou, e ele reconheceu, e ele mostrou o coração arrependido de querer consertar aquilo que ele tinha feito. Ela é mais justa do que eu. Não dá para a gente colocar todo um legado a perder, e jogar tudo por água abaixo, porque cometemos erros. Quem aqui nunca cometeu um erro? E aí a gente, né, vive cheio de história, e eu vou citar alguns exemplos, não precisamos ir longe, eu vou falar do nosso dia a dia para a gente poder se conectar aqui com essa história. Nós temos que parar um pouco com esse negócio assim, ó, não, mas o que é um pingo para quem está molhado já? Bora entrar nessa chuva aí, está tudo certo, né? Parar com essa história, às vezes, vou dar os exemplos, o exemplo academia, né? Pegar aqui agora, o cara está pagando a academia, glória a Deus, já deu um passo, aí falhou na segunda-feira, ixi, deu ruim a semana já, não vou mais, né? Já não foi na segunda mesmo, daí terça, né, e tem reunião, aí quarta tem que fazer, e pronto, começa, eu não vou mais, fácil. Falar do devocional, né? Perdeu um dia do devocional, ele está fazendo um devocional, uma leitura sistemática da Bíblia, perdeu um dia, miserável.
Em vez de tentar, vou colocar em dia aqui, vou ler 2 dias aqui num. Rapaz, não vai dar para ler de novo essa Bíblia esse ano, não. Porque já, né? Misericórdia. Dieta, né? Gente, eu estou falando isso aqui pregando num espelho, de verdade. Dieta. O cara pega, numa refeição do dia come errado, e toma um copão de coca, de 500 ml. Não, já deu ruim mesmo, mês que vem eu começo a dieta. Meu Deus, um dia, uma refeição, né? E por aí vai, tantos e tantos exemplos, né? Um triste, né? Finança. Eu não vou ficar mais rico, mais pobre por causa disso aqui, já está tudo lascado mesmo, né? Vou comprar, e vai. Meu Deus, os professores do Crown aqui ficou de cabelo em pé agora. Né, gente? Realmente, a gente tem que entender que nós podemos reconhecer o nosso ponto de falha e dar a volta por cima. Amém? É tempo de reconhecer. Diga, é tempo. Olhe para o irmão do seu lado e diga, é tempo. Glória a Deus. Olha só, gente, que história. Olha que esse cara disse. Nelson Mandela. Olha o que ele disse. A grandeza da vida não consiste em não cair nunca, mas em nos levantarmos cada vez que caímos. Cara, é fantástico. Esse cara foi ninguém, nada mais, nada menos, um cara que lutou contra a segregação racial lá na África do Sul por tantos tempos, ficou preso 27 anos, e um dia ele saiu de lá para liderar a África do Sul. Se tornou o primeiro presidente negro e fez uma liderança multirracial, acabou com o negócio de segregação racial. Glória a Deus, é um cara que está falando com propriedade. A grandeza da vida não consiste em nunca cair, mas nos levantarmos cada vez que caímos. E me impressiona ainda aqui a hombridade de Judá. Gênesis 44, 33, ele diz assim: agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos, porque como poderei voltar ao meu pai, se o jovem não voltar comigo? Eu não poderia ver este mal se abatendo sobre o meu pai. Aqui aconteceu, o contexto aqui é totalmente outro, daquele de Tamar ali, da nora de Judá, e ele agora está diante de José, sem saber que José era José, lá no Egito. Seus irmãos, ele já tinha ido uma vez, tinha ficado preso um irmão, daí eles tiveram que, aí José pediu para eles voltarem, buscar o irmão mais novo, que era Benjamim, e ele queria ver Benjamim, aí ele trouxe Benjamim, e libertou o outro, que ficou preso. O que aconteceu? Na hora de sair, José fez uma pegadinha, eu gosto de chamar a pegadinha do copo. Ele pegou o copo e botou no cesto de Benjamim, e falou para o cara lá, para o administrador dele lá, ó, vai atrás, né, e faz tal coisa. E o administrador foi, e encontrou o copo no cesto de Benjamim. E na hora que ele encontrou o copo, falou: não, volta todo mundo, deu ruim, perdeu, vamos, voltou, todo mundo. E José falou: não, agora o menino vai ter que ficar como escravo aqui comigo. E Judá contou tudo que tinha acontecido para José. E eu acho muito interessante nessa história, que ele fala assim: eu posso falar no ouvido do Senhor algo? Cara, é muito... Judá, eu imagino Judá chegando, abraçando José e falando assim: ó, seguinte, lá atrás nós vendemos um irmão, e nosso pai ficou muito triste, e perdemos esse irmão aí, e agora se nós perdemos esse filho querido do nosso pai, ele não vai aguentar, ele vai morrer, tanta tristeza. Isso mostra compaixão, o coração, isso mostra o coração de Judá, expõe o coração de Judá. E mais uma vez, quantas vezes nós aqui podemos e falhamos
por aí, nessa caminhada da vida até aqui. Conheço quase todos que aqui estão, mas alguns eu não conheço. Não sei como que você chegou aqui, mas uma coisa é certa: a sua história pode ser mudada. Você não precisa ficar com o peso desses erros, carregando o peso dessas falhas, para onde você vai, e achando que não tem mais jeito para você, que você não pode construir um legado diferente, que você não pode construir um legado de sucesso. Você pode construir um legado de sucesso. E olha só o que aconteceu na vida desse cara. Nos seguintes versículos, em alguns versículos lá de Gênesis 38, a gente vai ver que depois daquela situação com a nora de Judá, nasceram duas crianças, foram gêmeos. Um teve o nome de Pérez e o outro de Zera. Pérez está na genealogia de Jesus. No final da sua vida, Jacó profetizou sobre a vida dos seus filhos. E ele profetizou sobre a vida de Judá. E foi bem assim, Gênesis 49, 8. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão está sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como um leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que assim venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Tudo que foi profetizado por seu pai Jacó, na vida dele, de Judá, se cumpriu. Começou a se cumprir ali, Davi virou rei, e Davi vem, descende da tribo de Judá, filho de Jessé. Mas tudo isso não para na vida de Davi. Quando ele fala de cetro, ele está falando de governo, de realeza. Quando ele fala do bastão aos pés, ele fala de leis, de justiça. E quando ele fala de leão, o leãozinho, ele está falando de força, de coragem, de valentia, ousadia. Um parênteses aqui, naquela época o leão era visto pelos judeus. Ali na Palestina havia muitos leões. E o leão era visto como uma das maiores feras. Quando alguém queria representar poder, força, tudo isso que eu acabei de dizer aqui, eles usavam a figura do leão. Não foi à toa que Jacó profetizou: Judá é um leãozinho. Agora eu conversava um pouco antes aqui com o Ariel, e eu falava uma coisa na minha conversão que me deixava muito curioso, e eu não sei porque eu demorei tanto tempo para pesquisar sobre isso, mas eu ouvia todo mundo falando leão da tribo de Judá, e Bíblia de leão, e leão para lá e leão para cá. Eu falei, o que acontece com esse tal do leão? O que tem a ver, né? E daí aí sim, foi assim que mais ou menos essa palavra Deus ministrou meu coração. E aí Apocalipse 5:5 diz assim: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. O apóstolo João chorava, porque ele se deparou com um livro de 7 selos, e ninguém no céu, na terra e debaixo da terra era digno de abrir o livro de 7 selos. E o próprio Senhor disse assim para ele: não chore, não chora, meu filho. O leão da tribo de Judá venceu.
o leão da tribo de Judá venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. E sabe o que é mais engraçado? Eu estou encerrando. O mais engraçado é, não voa. Nos versículos seguintes, Apocalipse 5, 6 e em diante, esse mesmo leão é descrito como um cordeiro. Um cordeiro sem mácula nem ruga. Um cordeiro que se entregou quieto por conta do meu e do seu pecado, para que nós hoje estivéssemos aqui com possibilidade de mudar o nosso destino, de mudar o nosso legado, de mudar a nossa vida. Não é à toa que nós estamos aqui hoje. O leão da tribo de Judá venceu, mas para que ele vencesse, ele precisou se entregar em nosso lugar como um cordeiro. E uma vez entregue como um cordeiro, como diz o João, lá em João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tira o pecado do mundo. Queria pedir para você ficar de pé. Nós chegamos aqui hoje, como eu disse um pouco antes, eu não sei como, mas a palavra diz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em Isaías 43, 25, o profeta diz assim, o Senhor falando através do profeta, e eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim, dos seus pecados, dos pecados que você cometeu, não lembro mais, eu não me lembro. A grande realidade é, segundo Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esquece os seus erros do passado, ou melhor, não esquece não, usa como experiência, dá a volta por cima. Deus está falando ao seu coração, Ele quer uma construção de um novo legado na sua vida. Esquece o que ficou para trás, Deus já perdoou, e a palavra acabou de dizer, que Ele mesmo não se lembra daquilo que Ele perdoou. Agora nós vamos ficar remontando isso aqui? Não é isso que o Senhor tem para nós. Ele quer fazer com nós, assim como fez na vida de Judá. Judá teve inveja, então que nós cuidemos com a inveja. Judá agiu sobre fortes emoções, que nós possamos cuidar, para não agir sobre fortes emoções. Mas Judá reconheceu os seus erros, e se consertou. Ele reconheceu as suas falhas, e se consertou. Que nós possamos nessa noite reconhecer as nossas falhas, e nos consertar daquilo que tem nos atrapalhado de construir um legado de sucesso na nossa vida. Pensa o que você vai deixar para os seus filhos, pensa o que você vai deixar para as pessoas próximas, as pessoas que confiam, que acreditam em você. O que vão dizer de você no seu funeral? John Maxwell diz bem assim: algum dia as pessoas resumirão a sua vida em uma frase. Meu conselho: escolha a agora. Mas é muito difícil. Alan, você não sabe o que se passou na minha vida até aqui.
Realmente eu não sei. Alan, você não sabe as coisas que eu fiz aqui não foram coisas legais. Realmente, como eu disse, eu não sei. Alan, sozinho eu não consigo. Isso eu sei. Eu também não. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu reconheci que sozinho eu não consigo. Mas eu sei que tem um Deus comigo que entregou seu próprio filho para que eu conseguisse e tivesse vitória, assim como o leão da tribo de Judá venceu. Nós também vamos vencer, nós podemos vencer e construir um legado de sucesso. Aleluia! Só que para isso é necessário uma coisa. Você precisa entregar tudo. Para que você tivesse vida, para que nós tivéssemos vida, Ele deu tudo que Ele tinha. Ele deu o seu melhor. Agora, Ele não quer metade de Alan. Ele não quer metade de Ariel. Ele não quer metade de Carlos. Ele quer inteiro. E a palavra diz em Atos 16:31: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Eu declaro salvação na sua vida, mas eu declaro salvação na sua posteridade, em todas as gerações que vierem depois de você. Tudo que você está vivendo hoje faz parte da construção de um legado, e isso não vai parar por aqui, porque pessoas vão vir filhos, vão vir netos, vão vir bisnetos, e essas pessoas conhecerão o Senhor, porque você escutou hoje que você pode construir um legado. Você pode construir um legado digno de ser seguido e de ser passado de geração em geração. Aleluia! Aplauda Jesus bem forte! Aleluia!